Sétimo ano. Vamos lá então, página 21, números racionais, ok? Olha só, o nosso tópico é sobre números racionais, mas antes disso, não tem como a gente não dar uma passadinha em dois conjuntos que nós já estudamos anteriormente, que foram os números naturais, na verdade, que vocês estudaram lá atrás, nas primeiras séries do teu ensino fundamental, e os números inteiros, aqueles que nós acabamos de estudar agora, os positivos e os negativos, ok? Então vamos lá. O que são os conjuntos dos números naturais? Eu coloquei aqui números naturais e números racionais, na verdade são conjuntos, ok? O que é o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto que lá na sua primeira infância você aprende, quando você foi pequenininho você aprendeu, né? Seu primeiro contato com a matemática você aprendeu os números. Na grande maioria das vezes, com exceção do zero. Você aprendeu 1, 2, 3, a contagem, né? Só que os números naturais, ele começa com zero. Então, os números naturais, ele tem um início e não tem um fim. Ele começa no zero e vai até o infinito. Esse símbolo de 3 pontinhos, essa reticências aqui, indica que não tem fim, ok? É um conjunto numérico que ele é infinito, ele tem um início e não tem um fim. Os números inteiros, ele é representado pela letra Z, os naturais pela letra N, ok? Os inteiros pela letra Z. Professora, por que pela letra Z? Na verdade, é porque é convencional, no mundo inteiro se usa isso aqui. E não em português, se eu não me engano, é em inglês, ok? Inteiros começa com Z, mas aí é bom a gente pesquisar por meio de curiosidade, ok? Conjunto dos números inteiros, então ele tem a letra Z como símbolo. Os inteiros, ele começa, ele não começa, ele não tem um início. Aqui, ó, existem 3 pontinhos. Ele vem lá do menos infinito, passando pelo zero e indo até o infinito positivo. O que eu quero que você entenda é o seguinte: vulgarmente falando, né, bruscamente falando, o que não é inteiro é quebrado. Se eu tô falando que eu quero conjunto dos números inteiros, é porque eu não quero números quebrados. Eu não quero números com vírgula, ok? Eu só quero números inteiros. Eu não tô dizendo que eu não quero negativo não, tá? Ser negativo não quer dizer que ele é quebrado. Então, números inteiros, ele vem lá do infinito negativo, passando menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Professora, mas aqui tem mais? Tem. Eu só não coloquei todos porque eu vou envelhecer colocando aqui, ok? Então, relembrar dos naturais e os inteiros. O que são os racionais? O conjunto dos números racionais, se você prestar a princípio atenção nessa simbologia aqui, você fica meio doido. Mas primeiro preste atenção e depois a gente vai fazer referência com isso que está escrito aqui. O conjunto dos números racionais é aquele conjunto que vai entrar, né, vai participar do conjunto dos racionais, vai pertencer ao conjunto dos racionais todos os números que nós conseguimos escrever em forma de fração, em forma de divisão. Todo número que eu consigo escrever em forma de divisão, ele vai ser um número racional. Sendo que, professora, mas por que você botou A e B? A é um número qualquer e B é um outro número qualquer. Mas A e B não é número, professora. Eu sei que não é número, mas ele está representando números, ok? Eu não quis colocar aqui, por exemplo, 2 sobre 1. Não quis. Mas eu poderia colocar, é um exemplo. 2 é um número, 1 é outro número. Sendo que esse número que está aqui em cima no numerador, que ele aqui chamou de A, ele tem que pertencer aos inteiros, ok? Ele tem que ser inteiro, ele não pode ser quebrado, não pode ser decimal. E o número que está aqui embaixo no denominador, ó, o B, ele tem que pertencer aos inteiros também. E além disso, esse que está embaixo, ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque qualquer número, vou botar, por exemplo, o número 5, ok? Dividido por zero. Isso aqui não existe. Ué, não existe não, professora? Não existe. 5 dividido por zero não existe zero no divisor. O que existe é zero no dividendo. 0 dividido por 5 existe. É zero o resultado, ok? Mas no divisor não existe. Então, por isso que ele coloca aqui, ó. O que é um número racional? É todo número que dá pra gente escrever em forma de fração, sendo que esse número A aqui, ó,
ele tem que pertencer aos inteiros. O B também tem que pertencer aos inteiros. Só que A tem que ser o B, desculpa, tem que ser um número diferente de 0, porque se for 0, não existe, ok? E aí eu coloquei aqui algumas recomendações. Todo número natural é inteiro. Veja bem, olha aqui os naturais, ó, todos eles são inteiros, nenhum é quebrado. Todo número inteiro é racional. Sim, todos esses números aqui eu posso escrever em forma de fração. Por exemplo, menos 3 sobre 1, menos 2 sobre 1. Se eu botar sobre 1 aqui, ó, em forma de fração, é um exemplo, ok? Existem outros. Por exemplo, menos 6 sobre 2 é menos 3. Escrevi em forma de fração. Então, os inteiros também são racionais. Aqui eu botei, ó, nem todo número inteiro é natural. Não, olha os inteiros. Do 0 para a direita são naturais, do 0 daqui para a esquerda, ó, não são. Então, nem todo. Alguns são naturais, outros não. Então, nem todo número inteiro é natural. Nem todo número racional é inteiro e nem todo número racional é natural. Alguns serão inteiros, alguns dos racionais serão inteiros e alguns dos racionais serão naturais, ok? Continuamos então no próximo vídeo.